Olá, amigos, estamos em um final de semana religioso, um momento de paz, confraternização, orações, mas não podemos esquecer que estamos em uma guerra contra uma organização criminosa que tomou conta da política nacional. Neste feriado de Páscoa, eu gostaria de falar sobre o forte apoio da Igreja Católica ao governo petista de Dilma Rousseff, principalmente por parte de instituições como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Este apoio que já vem de algum tempo e continua neste ano de 2016. Nesta semana, o bispo Ailton Meneguzzi fez um discurso defendendo o governo do PT. Ele fez isso representando a CNBB. Ele disse, abre aspas, não aceitamos que partido político nenhum aproveite-se dessa crise para dar golpe no país. Não vamos apoiar troca de governo de pessoas interesseiras que querem se apossar porque são carreiristas. Fecha aspas. Nós não aceitamos que partido político nenhum aproveite dessa crise para dar golpe no país. Não é hora de virar. Vamos aproveitar agora para tirar essa turma do poder porque nós queremos voltar. Nós não estamos interessados de trocar governo simplesmente. É inacreditável ver um bispo defendendo esse governo do PT. Eu não digo isso por causa da corrupção, do desvio de dinheiro, de toda a manipulação e os problemas que nós já conhecemos. Porque quando falamos de Igreja Católica, estamos falando da fé católica, da fé cristã. E as ações do PT nos últimos 14 anos foram contrárias aos ensinamentos cristãos. Eles querem desconstruir a família brasileira. Eles estão impondo a ideologia de gênero nas escolas. Então, como pode um representante dos católicos apoiar esse governo? Pior do que isso é que um católico e um representante da igreja não pode apoiar comunismo. E você vai entender por quê. Primeiro, a esquerda trabalha no Brasil e em outros países sob muita influência de Marx e Lenin. E esses dois, chamados pensadores, falam muitas coisas negativas sobre o cristianismo. Por exemplo, é falado que o comunismo se estabelece onde começa o ateísmo e que a felicidade dos povos é a abolição das religiões. Vale lembrar que todo comunista é automaticamente excomungado da Igreja Católica. Como funciona isso? Bom, existem os decretos de excomunhão, ou conhecidos como decretos da Igreja contra o comunismo. Em 1949, o Papa Pio XII publicou esclarecimentos oficiais da Igreja sobre o comunismo. Esses esclarecimentos foram confirmados depois pelo Papa João XXIII na década de 60, durante o Concílio Vaticano II. Ou seja, toda pessoa que apoiar, fazer parte de algum partido ou governo comunista, ou ajudar de qualquer forma, até a divulgação de materiais sobre Marx, está automaticamente excomungado da Igreja Católica. Vamos ver o que o Papa Pio XII diz a respeito do comunismo. Abre aspas. O comunismo é materialista e anticristão. Embora declarem palavras que não atacam a religião, demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus e à verdadeira religião de Cristo. Fecha aspas. Algumas pessoas podem falar que a Igreja Católica tem muitos problemas, não tem moral para falar de comunismo ou qualquer outra ideologia. Porém, o que eu estou falando aqui neste vídeo são as leis da Igreja Católica, digamos assim, que para quem é católico, seguir. Você que é católico não pode ser comunista. É o que diz, é o que está nos documentos oficiais da Igreja. E que esses bispos da CNBB estão ignorando. Além de apoiar um governo que desconstrói a família, que está envolvido com corrupção, defender uma ideologia que vai contra os ensinamentos cristãos, como falou o próprio Papa, esses bispos estão automaticamente excomungados. Bom, mas neste vídeo, eu sei que algumas pessoas podem falar que eu estou falando de comunismo, mas nós vivemos em um país socialista, o PT é socialista, né? Primeiro que socialismo é o caminho mais sutil para chegar ao comunismo. Ele foi inventado para isso. As pessoas não percebem que estão perdendo a liberdade, que o governo está ficando mais autoritário e as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes desse Estado, desse governo. Como eu já expliquei em outros vídeos, né? O que aconteceu no Brasil é que antes do período militar, a esquerda já tentou dar um golpe de esquerda. Durante
o regime militar, eles queriam impor um regime militar, só que de esquerda, uma ditadura parecida com Cuba. E depois desse período militar, eles começaram a pensar um pouco e usar estratégias como a gramsciana, né, influenciar nas escolas, na mídia, em vários setores, e fazer isso de um modo sutil, através do socialismo, para chegar até o comunismo, o golpe final deles. E, infelizmente, neste período que encontra-se o Brasil, nós estamos muito próximos disso. Eu acho engraçado essa defesa dos bispos, né, defendendo o governo Dilma, esse governo comunista, e falando sobre distribuição de renda, sobre governo que vem dos pobres, né, e por isso que a elite e outras pessoas são contras, né. Distribuição de renda, né. Todas as empresas, ricos, essas pessoas que acabam apoiando o comunismo, a esquerda, gostam dessa chamada distribuição de renda. Mas não com o dinheiro delas, com o dinheiro dos outros. É assim que os comunistas fazem. Vejam Lula. Lula faz distribuição de renda, ou ele tem o triplex, o sítio, a casa dele, paga 15 milhões para advogado. Isso é distribuição de renda, ou ele tem muito mais dinheiro do que outras pessoas? Ele mesmo vai contra o que ele prega. E a igreja, com tanto dinheiro, bilhões em ouro, em moeda, por que ela não faz a distribuição de renda do dinheiro que ela tem? É mais fácil ser com o dinheiro dos outros, não é mesmo? Assim como todos esses hipócritas fazem. E alguns católicos não estão gostando dessa atitude da igreja em apoiar os comunistas. Veja um vídeo mostrando o Dom Odilo Scherer sendo agredido e chamado de comunista dentro da Igreja da Sé. O que podemos fazer para acabar com esse apoio da igreja ao comunismo, ao governo do PT? Eu não acho que seja por meio de agressão. Nós não vamos invadir igrejas, bater em padres, botar fogo nessas instituições. Esse não é o caminho, esse é o caminho dos black blocs. Nós temos que partir para a humilhação. Essas pessoas têm consciência do que estão fazendo, esses padres, e eles estão fazendo errado, o que contraria os ensinamentos cristãos e o que vem da Igreja Católica, do Vaticano. Então, quando você estiver numa missa, ver o padre falando, dando um sermão contra esse chamado golpe, falando contra o povo e dizendo que o PT tem que continuar governando, você levanta e fala que esse padre está contrariando a igreja e ele está excomungado, segundo o próprio Papa Pio e o Papa 23. É através disso, da humilhação, você também pode levar um papel impresso mostrando para ele, olha as declarações, olha aqui os esclarecimentos oficiais da igreja sobre o comunismo. O que você está fazendo é errado. É através disso, de humilhação, que essa gente vai parar de apoiar essa ideologia que matou milhões pelo mundo e prega algo que é contra a Igreja Católica. Existe algum grupo de igreja aqui, da igreja? Pela CNBB, sou eu. Porque eu queria entender uma coisa. Mas eu posso dar a sequência, então? Não, porque eu queria entender uma coisa. Como é que uma instituição católica permite uma bancada formada só de excomungados? Isso eu queria entender. Inclusive, isso não é uma pergunta da CNBB. Eu quero pedir. Isso eu queria entender. Aqui, ó, decreto contra o comunismo, 1949, assinado pelo Papa Pio XII. Todo católico que apoia o movimento comunista está automaticamente excomungado. Bancada de excomungados. Termina aqui o nosso vídeo, muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, comente, porque a nossa discussão continua nos comentários. Inscreva-se se você não é inscrito. E eu vou deixar aqui na descrição alguns links para pesquisa e também o meu contato, o meu Facebook e também o meu e-mail. Muito obrigado, até o próximo vídeo.